Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE, Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos sobre o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho. E nós vamos estudar a parte de Direito do Trabalho. Agora nós vamos fundo nessa parte de Direito do Trabalho, esse concurso que está vindo aí altamente concorrido, e o nosso objetivo aqui é gabaritar essa parte de Direito do Trabalho, pessoal. Com certeza a parte de Direito do Trabalho é muito importante, até porque, pessoal, vocês serão auditores fiscais do trabalho e devem conhecer a legislação trabalhista, porque é sobre isso que versa esse cargo público, é sobre isso que versa o seu trabalho de auditor fiscal. Então, logicamente, você tem que conhecer muito bem Direito do Trabalho. Na última prova, a última prova foi lá em 2011 ou 2013, se não me engano, altamente concorrida. E olha só, nessa prova agora de 2024 tem questões objetivas e questões discursivas. E é sobre isso que nós vamos conversar, sobre Direito do Trabalho. Mais à frente vou dar algumas dicas de possibilidade de questão discursiva também, mas vamos agora nos ater às questões objetivas. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações, para que você sempre receba esse conteúdo de Direito do Trabalho, processo do trabalho. Você que quer fazer a prova de Auditor Fiscal do Trabalho, você que quer fazer a prova do Exame da Ordem e outras provas de concurso público que caem ao Direito do Trabalho. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo, que irá ajudar muito o nosso canal. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo, ajudem outras pessoas, da mesma maneira que você está sendo ajudado, recebendo esse conteúdo. Passa esse conteúdo para outras pessoas também, que eu tenho certeza que o universo ele vai girar e favorecer também você. Pessoal, hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre Direito do Trabalho, e hoje eu vou falar sobre um assunto que já caiu em prova de Auditor Fiscal do Trabalho. Vou conversar com vocês sobre acordos e convenções coletivas de trabalho. E por que, pessoal, acordo e convenção coletiva é importante? Olha só, eu não sei se você atua na área, mas eu já vou te dar essa dica. Acordo e convenção coletiva é utilizado muito, eles são muito utilizados, os acordos e as convenções coletivas. Eu, por exemplo, como advogado de empresa, sempre busco juntar as convenções coletivas para estarem munindo a minha contestação. Nem sempre as empresas, elas possuem às vezes as convenções coletivas, mas o que acontece, pessoal? Várias vezes os reclamantes, eles pedem no pedido da ação deles, pedidos ligados a acordos e convenções coletivas. Então perceba que todos os direitos pertinentes àquela classe de trabalhadores muitas vezes estarão ali inseridas nos acordos e convenções coletivas. E desde a Constituição de 1988, a mesma, no seu artigo 7º, inciso 26, reconheceu a aplicabilidade dos acordos e convenções coletivas. Através dos acordos e convenções coletivas de trabalho, muitos direitos poderão ser alterados,
mas certamente só poderão ser alterados os direitos dos trabalhadores quando nós falarmos em acrescentar direitos, aumentar direitos. Geralmente, quando nós estamos conversando sobre acordo e convenção coletiva de trabalho, para aumentar os benefícios, não há nenhuma restrição. Agora, quando constarem nesses acordos e convenções coletivas de trabalho reduções dos direitos dos trabalhadores, esses poderão existir reduções, mas sempre de forma limitada. Por quê, pessoal? Porque nós estamos ali, muitas vezes, garantindo direitos fundamentais, os direitos sociais. Se você olhar na Constituição da República, o artigo 7º, ele está topograficamente ali nos direitos sociais. Muitos entendem, inclusive, que esses direitos previstos no artigo 7º são direitos fundamentais. Então não dá para você retirar. Aí é lógico que, com base no artigo 7º, no inciso 26, ele está colocando ali a possibilidade da aplicação dos acordos e convenções coletivas, porque muitas vezes a flexibilização dos direitos dos trabalhadores ganhará força e ganhará necessidade para que esses mesmos trabalhadores continuem empregados. É esse o objetivo. O que o legislador entendeu? Não adianta eu restringir ao extremo os direitos dos trabalhadores, proteger ao extremo e lá na frente as empresas demitirem. Eu prefiro que esse trabalhador ele tenha o seu direito suprimido até um determinado limite, mas que ele continue trabalhando. Mas certamente as convenções e acordos coletivos não são só para restringir, são também para beneficiar os trabalhadores. Mas esses dois pontos mereciam ser levantados aqui e conversados para você entender a linha de raciocínio. Porque os acordos e convenções coletivas, para que muitas vezes eles vão servir para favorecer, dentro desses aspectos que eu conversei com vocês, determinadas classes de trabalho. Algumas classes têm características tão importantes e tão peculiares que serão alguns direitos e algumas restrições voltadas só para aquelas classes ali. Como eu já disse para vocês, num exemplo de um vídeo que eu conversei, motorista de ônibus urbano tem redução no intervalo intra-jornada. Isso consta nas convenções coletivas da categoria. Só que nós estamos falando diretamente de motorista urbano. Um assistente administrativo, um analista administrativo, um contador que trabalha na empresa, é outra coisa. Ele, provavelmente na convenção coletiva dele, não vai ter esse tipo de restrição, de redução do intervalo entre a jornada, porque o trabalho dele não requer esse tipo de redução, não requer essa peculiaridade. Então, o que você precisa entender é isso. Muitas vezes os acordos coletivos, eles estão ali voltados à peculiaridade ou peculiaridades daquela classe de trabalhadores, daquela classe empresarial. Esse é o primeiro ponto. Ultrapassado esse início que nós conversamos aqui, foi como eu disse, você vai conversar sobre acordos e convenções coletivas de trabalho, lá no artigo 7º, inciso 26 da Constituição da República. Esse é o primeiro ponto. Mas é só isso? Claro que não. Da mesma maneira que nós vamos para a Constituição, nós vamos lá para a CLT. Quando você for estudar convenção e acordo coletivo, você vai lá para o artigo 611 da CLT. No artigo 611,
caput da CLT é onde você vai encontrar a conceituação de convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva é aquele acordo entre os sindicatos, sindicato dos empregadores e sindicato dos empregados. Perceba que quando eu falo convenção, eu estou falando num âmbito muito maior, num âmbito mais abrangência, de maior abrangência, onde aqueles sindicatos irão negociar. No parágrafo 1º, você vai encontrar a conceituação da convenção do acordo coletivo. Em âmbito menor, é onde aquele sindicato vai negociar com aquela empresa. É um âmbito menor, mas você vai lá no parágrafo 1º, porque nós não sabemos se o examinador vai perguntar aquela letra de lei. Então você precisa conhecer o acordo coletivo e a convenção coletiva. E por que nós estamos conversando sobre tudo isso, pessoal? Porque nos últimos anos, principalmente após a reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, tivemos muito mais do que a tão falada flexibilização trabalhista. Foram alteradas algumas normas e nessa reforma trabalhista foi acrescentado o artigo 611B. É literalmente aquele artigo que a doutrina usa a seguinte expressão: o negociado prevalece sobre o legislado. O que ele quer dizer com isso? Existe a previsão legal, por exemplo, artigo 71 da CLT, fala sobre o quê? Fala sobre intervalo intrajornada. A partir de 6 horas, todo trabalhador tem direito a um intervalo de 1 hora. Mas o que o legislador imaginou, gente? Em alguns casos, eu posso reduzir esse intervalo intrajornada. Como, por exemplo, eu dei para vocês aqui o exemplo do motorista de ônibus urbano. É da natureza daquela atividade, a necessidade de reduzir. Ele não vai conseguir tirar 1 hora integral. Por isso, aquela 1 hora vai ser dividida em vários mini intervalos. Isso é um exemplo. E o artigo 611B, ele fala sobre isso. Várias questões, vários itens poderão ser parte de negociação coletiva. Nós conversamos sobre o intervalo intrajornada, banco de horas. É muito comum, pessoal, você encontrar banco de horas previsto em convenção coletiva de trabalho. E olha só, a súmula 85 já falava isso, a súmula 85 do TST já falava das possibilidades de banco de horas, de compensação, sendo necessário ter acordo e convenção coletiva de trabalho. Então não é algo tão recente assim. Com a reforma da CLT, teve novo artigo falando de banco de horas, coisa que lá na CLT antiga não se falava do banco de horas. E é como eu sempre falo para vocês, a prática dos últimos anos foi inserida na nova legislação de 2017. E quando você encontra lá o artigo 59, vai ver lá o artigo 59 seguinte, vai falar sobre banco de horas. Isso chegou agora. E ele já aproveitou, fez o acréscimo do artigo 611B e falou, o banco de horas também pode fazer parte de negociação em convenção coletiva de trabalho. Ele deu várias outras possibilidades para que fossem contempladas
através de convenção coletiva, teletrabalho, o famoso home office, aviso, sobreaviso, pessoal. Geralmente, quando a gente fala de jornada, seja no sobreaviso, seja nas horas extraordinárias, pode haver essa flexibilização. O que ele vai proibir no artigo 611b é aquele valor mínimo de 50%. Isso ele não vai poder reduzir, mas conversar, ele pode conversar sobre toda essa questão de jornada, dia de feriado, várias classes, dependendo da sua situação específica, alteram a data do feriado conforme melhor lhe convier para eles. Grau de insalubridade, pode fazer uma alteração no grau de insalubridade ali. Perceba que a lei não fala nada sobre periculosidade. Outra possibilidade também, pessoal, que o artigo 611 da CLT também contemplou, foi a possibilidade de colocar em acordos e convenções coletivas gorjetas, prêmios, participação nos lucros. Se você olhar o artigo 611b, tem um rol ali gigante com várias possibilidades que podem ser contempladas pelas convenções coletivas de trabalho, que é mais conveniente para o trabalhador essa negociação. Por isso que a CLT abriu esse espaço, dando oportunidade para que se negocie melhores condições, porque o objetivo dos acordos e das convenções coletivas é esse. Faz uma negociação ali que favorece em algum aspecto uma parte e certamente vai restringir algum direito e favorecer outros aspectos para outra parte. Isso é uma negociação. Alguém ganha um pouquinho aqui, alguém ganha um pouquinho ali, você perde um detalhezinho ali, mas isso se chama negociação. Se não fosse para ganhar e para perder, não seria negociação. Então, você já percebe esse vasto rol aqui do artigo 611b e lembra dessa expressão, negociado sobre o legislado. Vai valer a convenção, convenção é pactuação, negociação. Vai valer o que foi acordado mais do que está na lei, mais do que foi legislado. Mas eu disse para vocês que o artigo 611, ele abre as portas para essa flexibilização. Por outro lado, o artigo 611b é taxativo e não aceita esse princípio do negociado sobre o legislado, sobre alguns temas de grande relevância. A maior parte deles, como eu já conversei com vocês, previsto aonde? Previsto lá no artigo 7º da Constituição da República. Por exemplo, não vale o negociado sobre o legislado, sobre salário mínimo, as regras do FGTS, seguro-desemprego, licença maternidade, licença paternidade, adicional noturno. Então, olha só como o artigo 611A e 611B está com cara de cair nessa prova, pessoal. Tem caído em prova do OAB bastante, então fica atento que esses dois artigos, logicamente, vamos conversar aqui. Você vai estudar esses 4 artigos que eu conversei com vocês aqui. Tá tudo certo. Mas, principalmente, o artigo 611A e 611B, artigos recentes, quentes, que podem cair nessa prova de auditor fiscal do trabalho. Como já caiu algo parecido sobre convenção coletiva na última prova. Então fica atento. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado dessa aula. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.